Ah, tá, porque eu não consigo Sim. ver. Boa noite, irmãos. Está aí na tela o nosso assunto de hoje, o pátio do santuário e seu significado. Com o Muito irmão bem. José Borges. Irmãos, boa noite a todos. No encontro Boa noite, passado, graça e paz. nós falamos sobre a importância do assunto do santuário. Nós falamos o porquê que Deus estabeleceu um santuário com muitos Oi, pai. rituais. Alguém está me falando? Jane, veja o microfone. É a Já desliguei, irmã. Marilene que está comigo. Ah, tá, agora pronto. Irmãos, no sábado, no encontro passado, nós falamos sobre por que Deus estabeleceu um santuário. Deus queria, na verdade, mostrar essas verdades para o seu povo através de figuras. É por isso que quando Deus manda Moisés erigir um santuário, ele diz: Moisés, faça exatamente como eu te mostrei no monte, o modelo. É porque Deus queria que o ritual da terra mostrasse o ritual que hoje está sendo feito no santuário celestial. Mas hoje nós vamos adentrar ao santuário, ao pátio. Aqui no livro de Êxodo, capítulo 27, versículo 9, diz assim: farás também o átrio do tabernáculo, do santuário. Vamos falar em uma linguagem mais clara? O que é esse átrio? Aqui na imagem, eu não estou vendo, mas os irmãos devem estar observando a imagem. O átrio é essa parte descoberta. É como se fosse um terreno vazio em volta do santuário. Como que era esse átrio, esse pátio? Nós falamos átrio, nós falamos pátio, nós falamos área descoberta. Então, o tabernáculo, ele era cercado, ele tinha um muro cercando o átrio, mais ou menos de 50 metros de comprimento, com 25 metros de largura. Então, ele não era totalmente quadrado, ele era comprido, era como se fosse um terreno de 50 por 25. Esse pátio ele era fechado por cortinas de linho fino retorcido. E a cada mais ou menos 2 metros tinha uma haste, uma coluna de prata, né? Coberta de pratas, com essas cortinas cobertas. O santuário ele era comprido, então ele ficava de ligação ao norte e ao sul. Então ele era mais comprido que quadrado. A porta do átrio ficava para o lado oriental, o lado do nascente do sol. Detalhe, irmãos, que esse muro de tecido que ficava em volta do santuário, ele dava mais ou menos na metade do santuário. O santuário, ele tinha mais ou menos 20 metros, né? Só que o muro era na metade, mais ou menos 10 metros, baixo. Por que que Deus permitiu que Moisés não fizesse o muro tão alto, fizesse o muro um pouco mais baixo? Olha só que interessante. Toda a nação judaica, quando eles acampavam no deserto, então eles teriam que montar suas barracas ao redor do santuário. Uma parte ao norte, uma parte ao sul, uma parte ao leste e ao oeste. Então ficava como se fosse um exército acampado em volta do santuário. Por que que Deus pediu que Moisés não fizesse um muro tão alto? Para que todas as pessoas, em todas as direções, pudessem olhar para o santuário por cima do muro, de todas as direções. Isso tem um significado para nós hoje? Tem, né? Quando nós olhamos para o santuário celestial através da fé, nós contemplamos o lugar onde estão centralizadas coisas celestes. Então, aqui no livro A Cruz e Sua Sombra, diz assim: como alguém do lado de fora do átrio, para contemplar as glórias do tabernáculo, tinha de olhar
por sobre as cortinas do mesmo, todo aquele que pela fé contempla as belezas do santuário celestial necessita desviar seus pensamentos das coisas desta terra e centralizá-los nas coisas celestiais. Então, o fato daquele muro ser um pouco mais baixo foi proposital. Então, tudo tinha um significado, tudo era planejado para nos mostrar uma verdade presente. Hoje, nós olhamos por cima do muro da dificuldade o santuário celestial, onde Jesus está pleiteando em nosso favor. Agora, a mobília, como é que era feita a mobília? Até aí tudo bem? Os irmãos entenderam? Querem fazer uma pergunta? Eu acho interessante, se os irmãos tiverem alguma dúvida, perguntarem sobre, até aqui está tudo bem, o tamanho, a porta, aquele muro de tecido ao em volta do santuário, ele era na metade da parede do santuário, ele não era tão alto. A mobília do santuário, o santuário, ele tinha dois móveis dentro do pátio, né? Dois móveis. Alguém vai falar? Está pronto, se quiser comer. Irmãos, quem quiser falar, levante a mãozinha e, por favor, desligue os microfones. Dentro do átrio tinha dois móveis. Bem perto da porta da entrada tinha o altar do holocausto. Era um altar grande, de madeira, coberto de bronze. Era nesse altar que eram sacrificados os sacrifícios. Então, quando um pecador chegava na porta do tabernáculo, na verdade, do santuário, ele chegava na porta. Interessante, o pecador não podia ir para dentro do santuário. Era proibido qualquer pessoa entrar no santuário. Nós, do povo comum, nós só poderíamos ir até esse altar. Nós só poderíamos ir até o altar. Alguém quer perguntar? Eu queria saber se as pessoas entravam no pátio. Entravam no pátio, só não entravam dentro do santuário, que ficava mais ao fundo. Somente os sacerdotes e o sumo sacerdote poderiam entrar lá. Olha só que interessante, irmã. Quando um pecador chegava na porta do santuário com uma oferta, o ritual era feito ali na porta. Então, vocês percebem na imagem que o altar ele ficava bem perto da porta, né? O acesso era bem mais rápido. Então, o pecador chegava ali, o sacerdote ia ao seu encontro, ele colocava a mão na cabeça da sua oferta, né? O pecador confessava o seu pecado, Lá na casa da Léa tem o sacerdote lhe dava uma faca ou um cutelo para que o próprio pecador matasse a vítima. Outra coisa interessante, quando um pecador chegava com uma oferta, com uma ovelha, vamos falar de ovelha, porque era o que era mais utilizado. O sacerdote tinha que examinar o portador do pecado. Então, o sacerdote ele tinha que examinar se o portador do pecado tinha defeitos. Mas ele não examinava o pecador, ele examinava a ovelha. Por mais que ela não tivesse o pecado, mas ela que ia receber o pecado. Então, isso também era símbolo de Jesus. Então, a ovelha tinha que ser examinada pelo sacerdote para saber se não era deficiente, não tinha manchas, se não era doente. Então, ela tinha que ser perfeita. Então, é interessante que, quando a gente vê essa cena, a gente pensa assim, não seríamos nós que tínhamos que ser examinados para saber se há algum defeito em nós? Não. Quem tinha que ser examinado era o cordeiro que ia receber o nosso pecado, porque aquilo era uma provisão do que Jesus faria por nós. Então, Jesus é o Cordeiro de Deus. Então, quando João Batista vê Jesus de longe, diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, aquela cena era símbolo do que Jesus faria por nós em um futuro próximo, como já aconteceu. Após o sacerdote examinar a vítima, então ele autorizava o pecador transferir o seu pecado para a ovelha. Após a transferência do pecado,
Então, o sacerdote lhe dava uma faca para que ele mesmo, sendo o pecador, pudesse cortar aqui perto da jugular, né? Então, era um procedimento que não trazia tanta dor para a vítima. Tinha um procedimento que eles faziam que a ovelha não sofria tanto. Então, a ovelha ela era degolada, tinha duas possibilidades. Ou o sacerdote pegava um pouco do seu sangue e levava para dentro do primeiro compartimento, ou então ele pegava um pedaço da carne, né, da carne já assada, e levava para dentro do primeiro compartimento, e lá dentro ele comia. Olha só que interessante, o pecador, a obra que envolvia ele era até o altar do holocausto. No momento que ele cortava a vítima, tirava um pouco do sangue e entregava para o sacerdote também exigia que o pecador abrisse a ovelha, tirasse toda a sua gordura interna para ser queimada naquele altar. Só que do altar até dentro do primeiro compartimento, agora era responsabilidade do sacerdote. Então, o sacerdote assumia o trabalho do pecador. Então, a partir dali, ele assumia a responsabilidade de fazer o final da expiação. Poderia acontecer de um pecador chegar e um sacerdote dizer, tudo bem, pecador, agora é comigo, eu vou levar o sangue. E, de repente, no meio do caminho, o sacerdote poderia dizer, não, eu não vou fazer isso aqui. Eu vou jogar esse sangue fora, eu não vou terminar a expiação por esse pecador, porque eu não gosto muito dele. No livro de Hebreus é dito assim, que nós temos um sumo sacerdote que nós podemos confiar. Então, quando nós entregamos o nosso pecado para Jesus, ele não abandona o nosso caso no meio do caminho. Ele vai até o final para terminar o processo de expiação. Bom, vamos continuar aqui. Então, esse altar era uma caixa oca, tinha uma grelha no meio, e embaixo era oco, onde podia circular o vento. E também, quando a oferta, a ovelha, era queimada naquele santuário, amontoava muita cinza embaixo do santuário, né? Então, por que a ovelha tinha que ser queimada? O que significa o ato de queimar? Outro detalhe interessante, quem acendia o fogo? Aquele fogo era acendido por Deus, ele não poderia ser acendido por homens. E ele queimava o tempo todo. Enquanto tivesse oferta para ser queimada, o fogo tinha que estar aceso. Aquele fogo simboliza o fogo santo que vai ser derramado depois dos 1000 anos para purificar a terra. Olha só que interessante. Por mais que o processo de expiação fosse feito dentro do santuário, o pecado não era destruído totalmente, ele ficava lá guardado. Até o dia da expiação, como nós vamos estudar à frente, mas era aquele fogo do altar é que queimava o pecado. Então, o pecado, ele só vai ser exterminado depois dos 1000 anos, quando o fogo for derramado do céu e brotar da terra. Chama-se o fogo santo. É o fogo que purifica. Inclusive, aquele altar, ele era a representação também do fogo que vai consumir pecado e pecadores após o milênio. Todo esse serviço que era feito dentro do pátio, ele simboliza a obra feita no planeta Terra. Entendam, tudo que era feito dentro do pátio estava relacionado ao que ia acontecer na Terra. Morte de Jesus, né, na Terra. Jesus morreu na Terra, em Jerusalém. Agora, tudo que acontecia dentro do primeiro compartimento e do segundo compartimento, que era o Santo e o Santíssimo, representa o que Jesus ia fazer no céu. Então, o pátio representa o que ia acontecer na terra. Jesus morreu no altar, né? No altar fora do santuário, ou seja,
Jesus morreu fora dos muros de Jerusalém. Então, depois que o pecado ele era transferido para o cordeiro, então aquele cordeiro era queimado. Enquanto tivesse qualquer pedacinho de carne dele, o fogo tinha que queimar. Isso significa o quê? Enquanto houver pecado e pecadores, o fogo eterno, que nós chamamos de fogo eterno, só que ele não vai queimar eternamente, como muitas pessoas acreditam, ele tem um tempo. O nome dele que é fogo eterno, porque ele queima para a eternidade, foi o mesmo fogo que caiu sobre Sodoma e Gomorra. Ele vai queimar o pecado e os pecadores enquanto eles existirem. Quando o sacerdote terminava de queimar a vítima do pecado, sobravam os cinzas. Agora tinha um outro ritual aí, um outro ritual muito interessante. O sacerdote, ele tinha que vestir uma roupa branca, tirar a cinza de baixo, ele tirava com uma pazinha a cinza, mas ele ainda não jogava fora. Sabe onde ele jogava? Colocava do ladinho do altar, bem na porta, para quem entrasse pudesse perguntar. Agora, olha só, outra coisa muito interessante. Por que Deus mandou o sacerdote não jogar cinza logo fora, mas de fazer uma montanha bem na porta do santuário? Era para as crianças. Porque quando os pais levavam seus filhos para dentro do pátio, a primeira coisa que eles olhavam na entrada da porta do santuário era uma pilha de cinzas. Então as crianças perguntavam para os seus pais: que cinzas são essas? Os pais então diziam: essa é a consequência do pecado. É isso que vai acontecer com o pecado. Eles vão ser queimados. Eles vão ser exterminados. Então, a Páscoa era um ritual onde Deus interessava que as crianças perguntassem. Então, as crianças perguntavam: que ritual é esse? Outro ritual com a cinza. Então, o sacerdote tirava a roupa branca e colocava uma roupa de rei, muito bonita. Então, ele pegava a cinza, saía para fora do santuário, procurava um lugar bem limpo, tá? E jogava a cinza no lugar limpo e espalhava. Outro ritual interessante. O que significa isso para nós hoje? Por que o sacerdote, quando ele limpava o altar, ele não jogava logo a cinza fora? E por que ele não jogava no lugar onde jogava o lixo? Por que tinha que ser no lugar limpo, purificado? Vejam bem, depois do milênio, quando Jesus vier com a Nova Jerusalém e nós, pela graça de Deus, estivermos lá nessa cidade, os fogos dos últimos dias, o fogo eterno vai queimar pecado, pecadores e as obras dos homens. Tudo que vai restar são cinzas. A terra vai estar purificada, limpa, porque o fogo que vai cair sobre a terra é o fogo purificador. E a palavra do Senhor diz que a cinza dos ímpios estarão debaixo dos nossos pés. Era isso que significava. Deus não deixava que o sacerdote jogasse a cinza de imediato, porque Deus queria impressionar as crianças. Então as crianças perguntavam: que cinzas são essas, pai? O pai dizia: isso vai acontecer com o pecado. A ovelha que recebeu o meu pecado foi queimada. Ela era portadora do pecado agora. E por que o sacerdote mudava de roupa? Por que ao invés da roupa de sacerdote, ele vestia uma roupa real? É porque quando Jesus vier depois dos 1000 anos, Jesus não vai vir como sumo sacerdote. Jesus não será mais sumo sacerdote. Jesus não será mais intercessor, advogado. Ele vai ser juiz. É por isso que o sacerdote mudava de roupa. Ao invés de tirar
de jogar a cinza com a roupa de sacerdote, ele tinha que jogar a cinza fora com a roupa real, de rei, juiz. Agora, por que também que o sacerdote não jogava a cinza no lixo? Ele jogava no lugar bem limpo e arrumado. É a situação da terra depois dos 1000 anos, purificada. Então, todo o sistema sacrificial, todos os rituais feitos ali, naquele altar, eram um símbolo dos últimos dias, quando o pecado, pecadores e as obras dos homens houvesse sido aniquilada. Aqui tem um outro texto, deixa eu procurar aqui para os irmãos. Alguém tem alguma pergunta? Tudo bem até aqui? Sim, todos irmão. entenderam? irmão. Tem duas mãozinhas levantadas, a irmã Alzira e a irmã Florinda. Quem é primeiro? Irmã Alzira, qual a sua pergunta em relação ao assunto? Irmã Florinda. A minha pergunta é por que era o pecador que tinha que matar aquele cordeirinho que ia judiar com ele? Sim. E outra pergunta em cima dessa, se as mulheres tinham que matar também os cordeiros. Vamos ver aqui em Isaías, capítulo 53. Aqui diz assim. Capítulo 53, versículo 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por seus ferimentos fomos sarados. Quem matou Jesus foi o pecador. Nós somos os responsáveis pela morte de Jesus. Então é por isso que o próprio pecador tinha que matar, né? Não podia matar por procuração. Quem tivesse medo tinha que matar. Ou então ele não era expiado, né? O seu pecado não era expiado. O ritual do santuário, ele era um ritual para ser feito com muita comoção e tristeza. E mulher teria que matar também? Todos teriam que oferecer, né? Então, o pecador, ele tinha que ir naquele momento com muita dor no coração. Ele tinha que olhar para a ovelha e pensar, por que esse pobre animal inocente vai morrer no meu lugar se eu fui o culpado? Só que com o passar do tempo, os judeus, eles começaram a deturpar os sacrifícios. Eles já matavam de forma sanguinária. Eles já não tinham aquele sentimento, porque não era o animal que tirava o pecado. Aquele símbolo que Deus instituiu era para o homem raciocinar e meditar na obra que Jesus faria um dia. As pessoas sabiam que não era ovelha, só que com o passar do tempo, as pessoas já estavam achando que era ovelha. Por isso que Deus fala que eu não me agrado em sangue de bode, de ovelhas. Porque não é que não foi proposto por Deus esse plano, mas é porque Deus já tinha percebido que as pessoas já não estavam fazendo o sacrifício conforme ele havia ordenado. Uma forma de meditação do que o pecado deles causou num ser inocente. Então, o meu pecado causou a morte de uma ovelha inocente. Então, eles tinham que pensar. Foi igual quando Adão teve que matar a primeira ovelha. Adão logo percebeu, Jesus vai morrer no meu lugar. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Adão percebeu, alguém vai morrer no meu lugar. Então, todo aquele sistema sacrificial, como era feito, tudo tinha que ser feito conforme Deus havia ordenado, porque era apenas símbolos. Entendeu, irmã Florinda? Entendi, mas eu não queria matar o cordeirinho, não. Deus me livre. Mas nós matamos Jesus, né? A irmã White disse que todas as vezes que nós pecamos, nós estamos crucificando novamente o Filho de Deus. Então, é importante a gente entender como era feito aquele processo, até para nós meditarmos. Então, quando nós olhamos para a cruz pela fé, o que nós vemos? Jesus sendo crucificado e maltratado por causa das nossas transgressões. Então, nós olhamos hoje pela fé.
Mas o povo de Israel olhou, de fato, na sua frente. Eles tiveram que conviver com aquela situação. Hoje, nós olhamos pela fé e vemos o quanto Jesus sofreu por nós. Capítulo 53 de Isaías é muito claro, ele foi esmagado, moído pelas nossas transgressões. É por isso que o próprio pecador que tinha que matar a ovelha, ainda tinha que abrir a ovelha e tirar a gordura dela para queimar no fogo, porque a gordura significa pecado, né? Simboliza pecado. Então, todos esses rituais, a cinza, né? E tinha duas maneiras do seu pecado ser transferido para dentro do santuário. Duas maneiras. Ou pelo sangue ou pela carne. O sacerdote tinha duas opções. Quando a irmã tivesse que matar uma ovelha, então o sacerdote pegava um pouquinho do sangue, levava para dentro do primeiro compartimento, onde tinha uma cortina que separava o primeiro do segundo, e jogava esse sangue. O meu pecado foi transferido para o segundo compartimento através do sangue do cordeiro. Lembra que quando eu confessei o meu pecado na cabeça da ovelha, o meu pecado foi transferido para ela e caiu na corrente sanguínea dela. É por isso que o sangue era levado para lá para dentro. O meu pecado ia junto. O meu pecado ia para dentro do santuário para o dia da expiação, que hoje representa o julgamento investigativo. Ou então o sacerdote levava um pedacinho da carne e comia dentro do santuário. Ele levava dentro do estômago o meu pecado. Nossa. E o restante do sangue daquela ovelha era derramado na base do altar de sacrifícios, e a sua carne era queimada naquele altar. Novamente, quero relembrar que o fato de queimar aquela ovelha toda significa que o pecado e os portadores do pecado serão queimados nos fogos dos últimos dias. Alguma pergunta? Quem está com a mão levantada? Sobre o altar. Irmã Abigail? Então, falando só um pouquinho, realmente está escrito, né? Adão, o primeiro cordeirinho, quando ele foi matar, eu já li que ele chorou, porque realmente, como o irmão acabou de explicar, ele entendeu que o cordeirinho estava morrendo e eles eram culpados. E ele chorou quando foi matar o cordeirinho. Só isso que eu queria falar. E alguém já leu que Adão chorou como ninguém chora hoje? A irmã White diz que o choro de Adão e Eva foram mais intensos do que qualquer pessoa hoje chora por um ente querido que morre. Agora vocês imaginam, então, quando um parente nosso, alguém muito próximo falece, nós choramos, ficamos muito tristes. Mas ela diz que o choro de Adão foi mais forte do que qualquer choro que já foi registrado hoje na Terra. Porque ele percebeu que o pecado havia causado tragédias no mundo. E mais, que o seu rei, o seu comandante haveria de morrer. Jesus era muito amigo de Adão. Jesus visitava Adão todos os dias, na viração do dia. Então, Adão tinha amizade com Jesus. Então, Adão percebeu que ele havia causado a morte de um inocente. Então, hoje, nós estamos tentando resgatar o caráter de Jesus em nós. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Jesus. Nós perdemos a imagem, o caráter. Nós somos semelhantes, mas perdemos a imagem. Hoje, nós estamos tentando resgatar a imagem de Jesus. Mas Adão tinha a imagem de Jesus. É o caráter. Então, ele sabia que Jesus era muito bom, que Jesus era dócil, que Jesus não tinha culpa. Então, quando ele percebeu que a sua atitude agora mataria, levaria aquele ser inocente a sofrer por sua causa, ele chorou desesperadamente. Sobre o altar, tudo bem? Todos entenderam sobre o altar? O altar era acendido com fogo nele,
e esse fogo era acendido pelo próprio Deus, não podia ser aceso pelos homens. Era um altar grande, de 2 metros por 2 metros, ele era bem grande, ele tinha uma grelha. Então, toda a oferta pelo pecado era queimada nesse altar. Esse altar também simboliza a cruz de Cristo. Jesus morreu fora dos muros de Jerusalém, fora do santuário. Então, Jesus morreu no pátio, né? Simboliza também a morte de Jesus. Quando o pecador levava a sua oferta juntamente para receber o seu pecado, aquela oferta tinha que ser queimada naquele altar. O sangue da oferta tinha que ser derramado na base do altar. Foi o sangue de Jesus derramou na base da cruz. Jesus sangrou na cruz e o seu sangue derramado ali na cruz, né? Agora, depois do altar, nós tínhamos um outro objeto, uma pia de bronze. Essa pia de bronze, ela ficava já na porta do santuário, depois do altar. Todas as vezes que o sacerdote ou o sumo sacerdote fosse realizar qualquer atividade dentro do santuário, ele tinha que se lavar naquela água, ele tinha que se limpar. Se o sacerdote entrasse no santuário sem se lavar com aquela água, ele seria morto, né? Então, aquela pia, a água que purifica também representa o batismo. Quando nós entramos para dentro do santuário pela fé, primeiro nós passamos pelo batismo. Então, a nossa salvação é um processo. A gente conhece a verdade, a gente aceita Jesus, a gente vai para o batismo e depois, no batismo, a gente se torna candidato para o céu. E aí a gente entra no santuário para a investigação de nossa vida. Lembrem-se que estar batizado, ter o nome na igreja, não é garantia de salvação. É uma candidatura para o céu. Antes de entrarmos na Canaã celestial, nós ainda temos que passar pelo juízo investigativo, que é a obra do compartimento santo dos santos, é o mesmo dia da expiação. Irmã Florinda? E aqueles que não se batizar, não entram na Canaã celestial. Quem crê e for batizado será salvo. Então, o batismo, irmã, é um ato público de fé, onde é um acordo, é um contrato, onde nós dizemos assim, para Cristo e para o mundo, eu renuncio ao mundo e aceito as normas de Cristo. Então, o batismo é necessário. É por isso que nós precisamos pregar para as pessoas e orar que o Espírito Santo leve elas ao arrependimento e ao batismo também. O batismo é uma concretização do que nós cremos, né? Nós estudamos uma mensagem, acreditamos nessa mensagem e publicamente dizemos ao mundo que nós aceitamos aquela mensagem também perante os 3 poderes do céu. E há condições daqueles que estão com a vida que estão, por exemplo, que não tem como batizar porque vive com outro. Existe um pensamento que diz assim, que laços serão quebrados nos últimos dias. Laços. Podem ser laços matrimoniais também. Agora, uma coisa é importante destacar. Às vezes tem um casal que um já foi membro, o outro não é, e aí saiu, não pode batizar porque está ali enrolado, né? Tem um laço conjugal. Será que aquela pessoa realmente tem interesse na verdade? Porque assim, Jesus não pode forçar uma pessoa a aceitar. O fato dele já ter sido membro não quer dizer que ele está salvo. Nem quem está batizado não tem a garantia da salvação ainda, porque nós temos que passar pelo juízo investigativo para ver se as nossas roupas representam o caráter de Jesus. Então a pessoa tem que realmente querer e orar a Deus para Deus quebrar o laço, mas ela também tem que contribuir, né? Mas se ela nem vai na igreja, nem estuda, não tem interesse, Deus também não pode forçá-la. Ô, irmão, eu quero saber assim, por exemplo, ela vai na igreja, a pessoa vai na igreja, vai direitinho, cumpre os mandamentos, mas a vida está enrolada que não tem como. Entendi.
Aí ela já Irmã, adquiriu filhos, aí já tem uma família para ela garantir, cuidar dos filhos, ela cuida dos filhos como se fosse membro, ou talvez mais assíduo do que o membro da igreja, mas só que não tem como ela participar da ceia. eu sei. Irmã, tem um ditado no mundo que diz que o erro sempre vai ser o erro. Não pelo fato de ela frequentar que ela vai ser salva, mas o erro é o erro. Então, assim, o Espírito Santo está sensibilizando ela do erro. Certa vez, houve um casal em nossa igreja que o homem separou da mulher e casou-se com outra. Os dois foram excluídos da igreja, saíram da igreja, e esse homem pregou para a segunda mulher. E um dia ela aceitou. Ela aceitou e entendeu que ela não poderia mais estar casada com ele, porque ele já tinha sido casado. Então ela disse para ele: volte para sua esposa. Nós não podemos mais ficar juntos, porque ela entendeu a verdade. Isso saiu até na revista Observador da Verdade. No dia do batismo, batizaram ela, ele e a primeira mulher dele. Ele voltou para o primeiro casamento. É um fato. Mas, o que eu quero dizer, não é o fato que, eu estou indo para a igreja, frequentando, devolvendo o dízimo, criando meus filhos. Erro é erro. Ela tem que abandonar o erro. Jesus diz que quem não abandonar pai, mãe, amigos, por amor de mim, não é digno de mim. Então, assim, nós não podemos dizer que no tribunal celestial tem meio termo, sabe? Que tem jeitinho brasileiro. Não, deixa, porque ele está frequentando minha igreja. Não, irmã, erro é erro. É por isso que a irmã White diz que nos últimos dias laços serão quebrados. Mulheres sairão do controle dos maridos, porque estavam ali forçadas, sabe? No cabresto. Não, você não vai ser dessa fé. É a ação do Espírito Santo. Ela diz, a irmã diz assim: vi que muitas pessoas se soltaram das amarras. E ela pergunta: o que foi isso? Foi a ação do Espírito Santo que fez isso por elas. Alguém mais sobre o assunto do santuário do pátio? Irmã Miriam. É o esposo da irmã Miriam, irmã Vangivaldo. Boa noite. Eu só queria complementar um pouquinho aí, irmã, só lembrando a irmã a respeito do casamento que ela citou, porque Neemias, a gente lembrar a história de Neemias lá, é mais ou menos aquilo lá. Isso então mesmo. É uma coisa que não tem explicação, né? A verdade tem que ser cumprida. Despachou, né? O povo de Israel, irmão, o povo de Israel estava casado com mulheres de outras nações. E Neemias disse, e eles já tinham filhos, já tinham casamentos sólidos. Neemias disse: despachem. Muitos não quiseram despachar e foram com elas, e se tornaram os piores inimigos do povo de Israel. Mas alguns talvez despacharam, né? Então é como eu digo para os irmãos, às vezes o que parece impossível ao homem, mas é possível a Deus, se o ser humano der lugar, porque Deus também não pode forçar. Então o ser humano tem que querer, ele tem que aceitar, né? Pecado é pecado. Não tem meio termo, não tem justificativa. Nem nós que somos batizados, que estamos dentro dos padrões, nós também não temos. A irmã diz assim, estar batizado com o nome no livro da igreja não quer dizer que você está salvo. Você tem que passar pelo juiz investigativo. Às vezes eu tenho uma vida bonita, exposta, mas pode ser que eu tenha um ídolo que ainda estou acariciando, mas que ninguém sabe. Então é por isso que eu preciso passar pelo juiz investigativo, porque Deus lê isso aqui. O homem lê a aparência, mas Deus lê o que está na nossa mente. Então, voltando aqui à pia de bronze com água, aqui diz que no livro A Cruz e Sua Sombra, Jesus certa vez disse para Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, a água significa purificação, batismo. Nós precisamos ser levados ao batismo. Nós batizamos com água para o arrependimento, mas também batizamos com o Espírito Santo,
agora vamos ser batizados também, estamos sendo batizados com gotas pelo Espírito Santo, mas na chuva serôdia seremos batizados com grande poder. Alguém mais pergunta? Podemos encerrar a meditação? Só irmã Alzira quer falar alguma coisa sobre o assunto?